Bom, meus amores, então como a gente tinha agilizado na aula online ah, as atividades da apostila, vamos para as atividades complementares. Tá. Aqui na número 1 tá falando sobre o perfil da célula vegetal, né, em soluções diferentes, dela não ficar túrgida até estourar ou não fazer aquela lise celular ou murchamento celular que se comparado à célula animal. Por quê? Porque ela tem a parede celular, né? E o que mais é a estrutura que envolve o equilíbrio osmótico é o vacúolo. Na 2. Em algumas plantas ocorre crescimento secundário. A epiderme é um exemplo de tecido primário que pode ser substituído por secundário. Qual é o tecido secundário? Periderme. Lembrando que filogênio é o suber e a filoderme juntos, filoderme mais interna e suber mais externa. Reduzir a transpiração, eu tô falando de cutícula, porque tá tapando, revestindo aquele limbo, né? E para evitar a desidratação, estou falando de tricomas, que é aqueles, entre aspas, pelinhos, né, que a gente tinha comentado. Os parênquimas, aquele que reserva água é o aquífero, flutuação é o aerífero, então em plantas aquáticas isso é bem comum. Reserva de alimento é o amilífero, que reserva amido, e preenchimento é o cortical, que fica no córtex do tecido que você está falando. Aí pede, ó, procâmbio. Procâmbio é sistema vascular, xilema e floema. Só que primários, porque é procâmbio. Meristema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. E a protoderme também faz parte do meristema primário, então seria a epiderme. Se eu estivesse falando de periderme, aí pediria outro. Nossa, que visga. Na 7, tá falando lá. Formado por células vivas, cuja função é preenchimento de espaços internos. Então, é do sistema fundamental, porque tá preenchendo. Ah, mas poderia ser o parênquima, né? Então, vamos ver. Constituído por células com grande capacidade de divisão e que descendem diretamente de células embrionárias. Isso aqui é claro que eu tô falando do meristema. Tecido de sustentação, constituído por células vivas, dotado de paredes com reforços extras de celulose. Agora sim. Então, aqui é o colênquima e aqui seria o parênquima. E células mortas, o único que eu tô falando de células mortas é o esclerênquima. Então, fica nessa ordem, letra C. 8. Tá falando da cortiça, tá falando de suber. Pronto. Não tem mais o que dizer. É aquela que foi descoberta as células. Na 9. A espécie do açaizeiro possui aproveitamento econômico de praticamente todos os seus órgãos. Do caule extrai-se o palmito. Das fibras encontradas nas folhas são confeccionados artesanato. E do fruto tem importância para a indústria cosmética. Em relação aos aspectos citológicos e histológicos do caule, folhas e frutos, responda. Na letra A. O palmito do açaí é obtido da parte mais jovem do caule, próximo da região onde ocorre a divisão das células do meristema apical. Os tecidos de revestimento e de preenchimento encontrados no palmito são formados a partir de quais meristemas primários? Se eu estou falando de revestimento e é primário porque é jovem, protoderme. Preenchimento é sempre fundamental. As fibras da folha do açaizeiro compõem os tecidos colênquima e esclerênquima, responsáveis pela sustentação desse órgão. Quais as diferenças entre colênquima e esclerênquima? Bom, as células do esclerênquima são vivas porque tem celulose, do esclerênquima são mortas porque além da celulose tem a lignina. E daí a antocianina, pigmento pela cor roxa, é armazenado no vacúolo. Qual outra função? Equilíbrio osmótico. Na verdade, a principal função é sempre essa, né? Tá. Em relação às raízes das plantas, tem absorção de água e sais minerais, com certeza. Condução de matéria orgânica até o caule. Pode. Claro. Água, sais minerais. Mas ela também pode conduzir a seiva elaborada, né?
Local de armazenamento de reserva de nutrientes. Sim, mas não tem nada a ver com reprodução sexual. Então, apenas as 3 primeiras. 11. O procâmbio origina o sistema avascular primário. Bom, primeiro que isso não faz sentido, segundo que não seria o suber e epiderme. Tá tudo misturado aqui. Tá tudo errado. A seiva bruta é transportada pelo floema? Não. Na epiderme podem estar presentes datódios no processo de troca gasosa? Não. Troca gasosa seria os estômatos. A corfa protege o meristema apical da raiz contra eventuais danos durante a penetração no solo. Alright. Tricomas presentes apenas nas folhas ajudam na manutenção do equilíbrio hídrico. Não, isso aqui quem faz é o vacúolo. O tricoma tem a ver com evitar um pouco em relação à transpiração e desidratação. E não necessariamente está só presente nas folhas. E quando fala só, nunca tomem cuidado. Este aqui, quando não tem a ver com reprodução nem sexuada nem assexuada, eu tô falando só da raiz. O caule eu consigo fazer enxertia. A folha eu não sabia, mas sim, faz também. E aí você tem aqui a flor e lógico que o fruto estão relacionados à reprodução. A figura, secção transversal de caule, se ele não falasse... não, ele fala que é de angiosperma, mas vamos dizer que ele não falou de que tipo que é. Como tá organizado, eu sei que é da Eudicotiledônia, tá? E o xilema, sim, é mais interno. A região cortical é a periférica, então não é monocotiledôneas. A estrutura é resultado da atividade dos 3 meristemas apicais. A periderme indicada pela letra A, 3 meristemas apicais, que ele está falando revestimento fundamental e vascular. A periderme indicada pela letra A, tecido de revestimento desse caule. Não, seria a epiderme, né? Porque tá... Ou suber. Se eu tô falando de sistema de meristema secundário, mas eu nem consigo saber se ainda é meristema secundário ou não. Provavelmente não, porque não tem o filogênio, tá?